Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amado, mais uma lição gloriosa que o Senhor nos proporciona. Convido você para que possamos adentrar nesta lição. Convido você de estar de posse da sua lição, para que possamos, irmão, acompanhar o estudo desta lição. Lição de número 7. Do segundo trimestre de 2023, tem por título o relacionamento entre a nora e a sogra. O relacionamento entre a nora e a sogra. O texto áureo, irmão, desta lição de número 7, que tem por título da lição o relacionamento entre a nora e a sogra, está registrado em Ruth, no próprio livro de Ruth. É um dos livros que ele foi destacado, que Deus permitiu registrar na própria pessoa, né? Do acontecimento, se tornasse como um livro, como também um livro também de Esther. Disse, porém, Ruth, né? Está registrado em Ruth, capítulo 1, versículo 16. Disse, porém, Ruth, não inste para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, Noemi, peço que eu estou vendo, aonde quer que tu fores, Noemi, irei eu, Noemi, e onde quer que pousares, Noemi, à noite, Noemi, ali pousarei eu também. O teu povo, Noemi, é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Ruth, capítulo 1, versículo 16. Verdade prática, irmão, que a fé cristã exalta o amor familiar e mais especificamente o respeito e a honra entre nora e sogra, bem como o genro e o sogro. Leitura bíblica clássica está registrada no próprio livro de Ruth, capítulo 1, do 1 ao 5 e capítulo 8, 12 ao 24. Não vamos ler essa leitura bíblica para que o vídeo possa realmente se estender muito, né? Não ficar bastante prolongado. Questão de espaço também, memória para a gravação, para não ficar faltando nada, né, irmãos? Que a gravação possa sair completa, né? Quando o Senhor nos abençoa mais, a gente vai ter uma câmera à altura, a gente pode ficar um pouco mais tranquilo, leitura. Quem sabe até cantar os hinos, irmão, os hinos sugeridos pela APA, que vai ser cantado naquele dia, a gente também possa cantar. Mas enquanto isso, existe um espaço, irmão, dentro do celular para gravar, a gente vai trabalhando dentro desse tempo, amém? Essa lição ela tem 4 objetivos, diferentemente das demais. As demais tinham 3 objetivos, essa tem 4 objetivos. O primeiro objetivo desta lição é apresentar o contexto de crise socioeconômica na Judéia, o que estava acontecendo lá na Judéia, né? Principalmente na terra de Belém, tá certo? Somado ao drama familiar causado pelo luto de Noemi e Ruth. Segundo ponto é que identifica que a união de fé entre nora e sogra foram cruciais para a superação das adversidades inerentes à vida. Ou seja, a união entre sogra e nora, as duas estavam unidas ali, uma de ajudar a outra, uma de sobreviver, ajudando a outra para também estar de pé. Foram cruciais, né, irmãos? Refletir sobre como, ao honrar sua sogra, Ruth gerou bons frutos para toda a família, repercutindo até mesmo na linhagem do Messias. Ou seja, Ruth, né, ela, por honrar a sua sogra, honrar o Deus da sua sogra, abandonar a sua parentela, abandonar os seus deuses e ali seguir, porque Noemi, irmão, com certeza era uma mulher virtuosa, de chegar uma pessoa de outra linhagem, de outro costume, né? Abrir mão de tudo para seguir a sua sogra, porque amava muito e acreditava no Deus da sua sogra. E diz que quando ela voltou, souberam, né, o favor que ela tinha feito a Noemi, ela caiu na graça do povo judeu, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Até dos dias de hoje, os judeus já têm esse costume, né? Na época do juiz sempre lia, né, irmãos? Lia, né?
é esta passagem, tá certo? De Ruth, tá certo? Para que o povo viesse conscientizar que Deus escolheu a terra de Judá, dentre as 12 tribos, irmão, para levantar como padrão moral para as demais nações. Não é que Deus não amou as demais nações, mas levantou e escolheu essa nação, para dessa nação nasceu o Messias, e dali podia servir como se fosse padrão para as demais. Mas irmão, a gente vê que no decorrer, os juízes, eles começam a desandar no caminho do Senhor, começam a fazer o que parecia mal ao Senhor. A gente vai ver no decorrer da lição que o Senhor pesa a mão e a fome chega, e ali Deus permite levantar uma mulher moabita para ser exemplo para o judeu. O judeu era para ser espelho para as demais nações, né? Mas Deus aqui ele faz menção ao livro de Ruth para que possa servir de espelho para as demais, né, nações. Enfatizar também as bênçãos de Deus a partir do relacionamento entre nora e sogra. Enfatizar. A introdução, irmão, dessa leitura está, abra a sua Bíblia, a sua lição, confira aí. É a história de uma drama familiar que envolve o luto e a subsistência e a desesperança. Trata-se de uma crise generalizada de pobreza, doença, viuvez e morte. Meu Deus do céu, que situação, né? Contudo, nesse drama familiar, a obstinação de Ruth se destaca, pois ela foi capaz de superar o que, irmãos? As dificuldades com atitude de fé. Ou seja, ela foi, irmão, capaz de transformar a situação vivenciada, né, que a vida estava ali traçando para ela, de perda, de luto, irmão. Aleluia. Também o seu provedor tinha se falecido para prover o sustento, né? E a gente observa que Ruth, irmão, ela, meio a essa situação, ela levanta a cabeça, passando também essa autoestima para a sua nora, porque tanto a sua nora o amava de uma maneira diferenciada. Irmão, eu posso até dizer com toda certeza que Ruth não era apenas nora de Noemi, era filha de Noemi, porque eu já vejo que o amor que Ruth tem por Noemi, que Noemi tem de Ruth, não é de uma nora e uma sogra, mas sim de uma mãe para com a filha. Então, Ruth não era apenas uma nora, era mais do que uma nora, era uma filha. Noemi não era apenas uma nora, era mais do que uma nora, era uma grande mãe. A palavra-chave é que honra. A palavra-chave desta lição é honra. E o primeiro ponto, irmão, desta lição, né, tem assim: a crise econômica na terra da Judéia, né? A gente vai ver lá na terra da Judéia, numa cidade chamada, né, Belém, terra de pão, né, irmãos? A escassez chegou naquela terra. Era uma terra que era próspera em plantação de trigo, e ali Deus pesou a mão sobre aquela cidade, e ali diz que o povo começou a ter a escassez, né? Começou a padecer necessidade, né? E boa parte de algumas famílias saíram buscar refúgio em outro lugar, principalmente onde a lição ela faz menção da família de Noemi, Elimeleque, com seu filho Malom, Quilom e sua esposa Noemi. Saíram uma família para buscar refúgio na terra dos seus adversários. Se a escassez está sendo grande na minha vida, na sua vida, irmão, louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que o Senhor, Ele como provedor, Ele vai prover todas as minhas e as suas necessidades. Irmão, eu acredito no evangelho de poder.
no Evangelho, que um Deus que Ele trabalha para aquele que nele espera. Eu estou esperando uma providência de Deus. Parece que estamos, irmãos, lutando contra a tempestade, mas Deus, Ele está no controle. Ele também dá ordem à tempestade no momento oportuno, no cumprimento da sua promessa. No tempo exato, Ele vai, aleluia, Ele vai nos exaltar. Ele vai acalmar a tempestade e a bonança vai se acalmar, e a tempestade vai se transformar em bonança. Eu quero dizer, vai se transformar em bonança, irmão, em bem para mim e para você. Elimeleque sai de Belém com a sua família, para buscar refúgio em Moabe, mas a gente vai ver que no decorrer, veio de ser refúgio, foi tristeza para aquela família. Segundo subponto do primeiro ponto é que a crise de uma família. Diante da situação, a crise econômica obrigou Elimeleque a tomar uma decisão em busca de solução para a subsistência da sua família. Diante daquela situação, ele disse: não, vou sair daqui, que não tem mais jeito. A fome, a gente tem terra, mas não está dando nada. A gente está plantando, não está nascendo. A escassez é grande, a fome é grande. Vez buscar a orientação de Deus, orar um pouco mais, esperar a determinação de Deus. Pegou a sua família, pegou o seu banquinho e saiu de mansinho e foi. Deixou as suas terras lá e foi. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é interessante, irmão, que no decorrer dessa história, a gente vê que Elimeleque ali, com a sua família ali, ele imediatamente, a Bíblia não diz o tempo, se foi um ano, se foi 2 meses, se foi uma semana, foi 2 dias depois, não diz. Diz que Elimeleque, ele morre, Diz que ele morre e fica Noemi viúva com seus 2 filhos. E no decorrer do tempo, diz que também os seus 2 filhos, Malom e Quilom, ele também morre. Irmão, essa situação estava precária. Observe, sair buscar um refúgio. Chega nesse refúgio, o provedor da família morre. Ficou complicada. E agora a esperança estava em quem, irmão? Nos filhos. Os nossos filhos são o nosso projeto, são o nosso futuro, irmão. Porque quem não quer ver um filho bem sucedido? Porque um filho bem sucedido, irmão, com certeza, irmão, é a coroa, irmão, da casa, irmão. Ele vai ajudar o pai, ele vai honrar o pai, vai honrar a sua mãe, irmão. E com certeza a sua vida vai ser abençoada, porque o seu filho está sendo abençoado. Quando eu falo filho que tem a direção de Deus, filhos cristãos, tá certo? Que tem o temor de Deus, O temor de Deus, a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe para que prolongue teu dias aqui na terra, tá certo? Honrar em todo sentido, irmão. Amar, irmão, em todos os sentidos. E a terra de Moabe, irmão, Elimeleque pensou que ia ser um grande negócio perder sua vida. Depois seus 2 filhos morreram. Se a situação estava ruim, porque já vinha sair da escassez, piorou, que agora não tem para quem vai buscar, quem vai trabalhar, porque Elimeleque era um provedor. Seus 2 filhos também eram provedor da sua esposa, irmão? Disse que lá na frente os seus filhos tomam mulher moabita, depois que Elimeleque morreu. Agora, a esperança que estava no provedor era Elimeleque, para dar direção. Como é que eu vou fazer? Morrem, e depois no decorrer seus filhos tomam mulher ali, daquela cidade ali, Moabe, dos moabitas, e no decorrer diz que os seus 2 filhos, Malom e Quilom, ele vem a falecer. Se estava ruim, ficou pior. A Bíblia faz questão de registrar que passaram, irmão, 10 anos naquela cidade de Moabe. A gente vai ver no decorrer da lição. Passaram 10 anos de aperto ali. Irmão, se começou as coisas a apertar, volte para o lugar de onde você saiu. Tem pessoas que muitas vezes querem esperar um tempo, e as coisas vão acontecer. Não, Deus disse que abençoar. Quando o Senhor, Ele ressuscitou,
ali, louvado seja o nome do Senhor. E disse que alguns discípulos já estavam se desfazendo, a gente vê que era passagem discípulo de Emaús, né? Um chamado Cleópatra, ela estava ali, estava distante, se afastando. O Senhor teve encontro com ele e disse: voltai para Jerusalém, porque ela se cumprirá a promessa. Depois que ele viu que era Deus que estava falando com ele, aí ele voltou, né? Cumprimento da minha promessa na minha vida, na sua vida, é no lugar onde Deus colocou, irmão. É na presença do Senhor, é na terra, irmão, onde Deus tem colocado você. Não adianta você ir para São Paulo, não querer que o Senhor vai fazer. Não, irmão, primeiramente você vai consultar Deus. Se for da vontade de Deus, aí se for da vontade de Deus, as coisas acontecem. Tá certo, irmãos? Mas o querer de Deus, ele vai acontecer na minha vida, na sua vida, de uma maneira ou de outra, como aconteceu na família de Elimeleque. A providência de Deus chegou, mas foi da maneira de Deus. Elimeleque, ele foi guardado, seus 2 filhos também, mas Deus tomou providência, mudou o quadro, abençoou Noemi da sua maneira. Então Deus, ele vai agir da sua maneira. Louvado seja o nome. Por isso que é melhor a gente esperar o trabalho de Deus, irmãos. É melhor confiar em Deus do que confiar no homem. Primeiro subponto, o segundo ponto é assim: Noemi decide voltar à sua terra, né? Voltar à sua terra natal, ou seja, da onde ela viveu, lá voltar para Belém de Judá, irmão. Casa de pão, irmão. Ela ouviu falar que o Senhor tem voltado, irmão, a estender as mãos sobre aquela terra, e passaram 10 anos na terra de Moabe lá, irmão. Diz que Noemi volta com as suas 2 noras, mas no decorrer da volta ali, diz que Noemi, ela orientou, e a gente vai ver, orientou suas 2 noras para voltar para a casa da sua família, para a casa dos seus deuses, porque ela não teria como dar mais filho, né? Para que as suas noras viessem ali se apoderar. Não tem como dar mais filho, já estava de idade já. Mas sabemos, irmão, que para Deus nada é impossível. Mas ela, como ali colocou, eu não tenho mais filho, eu não quero que você, que eu não quero. Ela pensou, irmãos, né? Se fosse uma nora egoísta, diga assim: já eu vim para cá, minha vida só veio melhorar, piorou, né? E eu não quero sofrer sozinho, não. Então vamos comigo também sofrer junto comigo. Mas não, irmão, disse que ela disse: olha, minha filha, eu vou voltar. Vocês são novas, tem um futuro pela frente, tá certo? Não quero prender vocês a mim, porque eu já não tenho mais filho, vocês não têm mais essa obrigação. Volte. Diz que as 2 choraram porque amavam, irmão. Sabe o que é isso, irmão? É afeto. Sabe o que é isso, irmão? É Deus, né? Deus já tem trabalho na vida de nora e órfão, não como nora, mas como filhas. Não como uma sogra, mas como mãe. E a gente vê, amados, que no segundo ponto, irmão, no segundo subponto, do segundo ponto, que Ruth conhece o Deus de sua sogra. Ruth declarou que jamais deixaria, irmão, a sua nora, né, sozinha. Ela disse: olha, não insiste mais com esse negócio, porque onde tu fores, irei eu. O teu povo vai ser o meu povo, e o teu Deus vai ser o meu Deus. Aonde quer que tu fores, irei eu. Aonde que tu for enterrado, serei enterrado também lá. Ou seja, então ela decidiu, sabe o que é isso, irmão? É entrega total. Ou seja, a minha vida vai ser para cuidar da senhora. A senhora não é apenas minha sogra, a senhora é minha mãe. E o seu Deus vai ser o meu Deus. Ela abriu mão da sua religião, tá certo, irmão? Ela abriu mão da sua terra natal, onde ela vivia, na terra de Moabe, e abriu mão da sua família, tudo por amor a Noemi, os conselhos de Noemi, o amor de Noemi e principalmente ao Deus de Noemi. Louvado seja o nome do Senhor. E o terceiro ponto, irmão, desta lição é que, unidas contra a crise, diz que a palavra de Deus diz que diremos, pois, estas coisas: se Deus é por nós, quem será contra nós, irmãos? Então, a crise, irmãos, ela chega para o incrédulo, para o ateu e para o crente salvo, lavado e liberto pelo sangue de Jesus. Os sal também crise, Deus permite, irmão. O sol, quando Deus manda o sol, irmão, Deus manda o sol
para os justos, irmãos, e para os injustos. Quando Deus manda chuva para os justos e os injustos. E aqui, irmão, Deus pesou a mão. Aquela família, a gente vê que Noemi era temente a Deus, mas Deus pesou porque naquele tempo, né, os juízes já não estavam dando como deveriam andar. Era para orientar o povo. Deus levantava sempre juiz para orientar. E observamos que naquele tempo, tudo indica que o juiz daquela época era quem? Eli, irmão. Eli era sacerdote também, mas Eli não estava fazendo a obra do Senhor com afinco, vindo as coisas erradas, chegando ao seu ouvido e não estava usando a vara. Tem momento, irmãos, que temos que usar a vara para correção e o cajado para consolar. E Eli não fez. Meu filho, o que eu ouço de vocês são coisas más. Não é assim não, papai, viu? Tem que chegar contundentemente usando a palavra, mostrando o amor, mas também mostrando que Deus também é justiça, tá certo? E ele não corrigiu, fez vista grossa, disse que ele estava já gordo, estava seco, e quando soube que os seus filhos morreu, irmão, pronto, morreu, e que a arca foi tomada, disse que ele, quando virou a cabeça para baixo, bateu a cabeça, morreu. Mas acredito eu que a preocupação dele foi mais nos filhos dele do que o amor, né, de ali de zelar, de estar fazendo a vontade do Senhor. Que a gente viu que Eli não foi prudente, irmão, porque eu estava colocando mau exemplo na sociedade. Eu digo, quem é ele para querer nos orientar? Vê os filhos dele? E não é assim que diz, irmão, no dia de hoje, né? No momento de guerra, irmão, entre membros, né? Imaginou como ficaria muito mais pesada a carga de Noemi se Ruth e elas não estivessem unidas. O momento de guerra chega, mas imagine se Ruth e Noemi não estivessem unidas, irmão. Não tem mais filho para me dar. O que é que eu estou fazendo com essa coroa, com essa véia? Eu vou cair na realidade, eu vou voltar para minha terra, lá arrumo outro casamento, pronto. Ela não tem. Mas não, irmãos, que Ruth, ela colocou o desejo de estar com Noemi, de ali ajudar Noemi, ali de proporcionar o bem-estar para Noemi. Isso não, eu digo, não é uma nora, irmão. Isso é uma mãe, né? Isso é uma mãe. A gente vê que realmente que Noemi não era só apenas, Ruth não era apenas uma nora, era uma grande filha. Noemi era uma mãe para chegar a um ponto desse. Coisa gloriosa, irmãos. São virtude. Mulheres virtuosas fazem assim, irmãos. Irmãos, terceiro ponto da lição diz assim: fé e trabalho numa nova perspectiva. Terceiro ponto, fé e trabalho numa nova perspectiva. Diante desse processo todinho, colocaram o desejo de voltar para a terra de pão, né? A terra do pão. Onde era a terra do pão? Em Belém, onde lá era chamada Belém, quer dizer, terra de pão, casa de pão, porque os trigos lá, a plantação ali, realmente a colheita era grande, então era vasta a plantação, próspera, concernente à plantação do trigo, porque dali do trigo fazia o pão, e ela coloca o intuito de voltar para a terra do pão, né? E quando ela volta, irmão, para a terra de pão, ela volta. Saiu, a gente vê, ela saiu com a família, Noemi saiu com a família, e quando coloca o desejo de voltar, como filho para levantar minha heredia com meu pai, de voltar para a terra paterna, ela volta já sem a família, mas Deus deu outra família a ela, uma nora, deu uma filha, para ela não ficar órfã. Eu sei, então Deus tem essa maneira de trabalhar, mais do que uma filha, irmão. Porque filha não é porque nasceu do sangue, é mais do que uma filha, né? Noemi, Ruth valia mais do que 2 filhos, 3 filhos. Era uma filha, não vou dizer nem nora, irmão, era uma filha diferenciada, né? Os antigos conhecidos de Noemi queriam saber o que havia acontecido com a sua família, né? Triste, irmão, porque alguém quer saber o que aconteceu com Elimelec, a família, né? Só tristeza. Então ela pediu: não chame mais de Noemi, me chame de Mara, porque o Senhor tem realmente me afligido na terra de Moabe. O Senhor tem pesado a mão sobre mim. Segundo ponto, irmão, o segundo subponto, terceiro ponto, assim, recuperando a autoestima, né?
saiu uma perspectiva, voltou, né, arrastando a cachorrinha sem nada, só perda, viúva sem perspectiva, agora recuperando a autoestima. Quando chegar lá na terra de Belém, e agora? Como é que vai ser? Tem uma terra, mas como é que vai ser? Aí diz que Ruth coloca no papel de provedora. Quem era para prover? Quem era? Malom. Quem era para prover? Se Orfa tivesse junto com Noemi? Quilom. Mas ambos tinham morto. Quem era o provedor da família? Elimeleque. Também já tinha morrido. Agora Deus levanta Ruth como provedora para sustentar Noemi. Que coisa linda, né? Ela coloca no desejo de as plantações ali, naquele lugar lá, para ali buscar, irmão, refúgio, colher algo para elas se alimentarem. Ruth deu uma demonstração de carinho e amor, porque Noemi fez entender que ainda havia esperança. Ela havia chegado de Belém no princípio da colheita das cevadas. É interessante, irmão, que Deus, ele proporciona tudo no momento certo, na hora certa. E nesse momento, Boaz, ele estava distante. Quando estava na colheita, ele voltou. Justamente coincidiu quando ele voltou e se deparou vendo ali, nas suas terras, uma jovem diferenciada, catando espiga, catando, irmão, ali, algumas coisas que caíam ali, daquela colheita ali, né? O trigo, mas a Bíblia realmente, ela está realmente pegando, catando ali espiga ali para se alimentar, para levar para sua sogra. E quando Boaz vê, irmãos, ele cai na graça de Boaz. E Boaz pergunta: quem é aquela jovem? Os seus capatazes dizem: não, ela veio de Moabe com a sua sogra Noemi. E Boaz sabia que Noemi era parentesca de Noemi, de Elimeleque, né? Então a gente vê que Boaz manda chamar a Ruth e pede: filha, vem buscar, catar as espigas, tá certo? Juntamente com as minhas moças, para que nem você não vá em outra terra e alguém venha te amolestar. Sabe o que é isso? É o cuidado de Deus, né? E ali Deus já estava trabalhando na vida de Ruth, o cuidado de Deus. Boaz representar como se fosse uma pessoa de Cristo ali, irmão, nesse momento lá, porque ela estava desamparada, não tinha perspectiva. Moisés estava preparando o terreno, estava abrindo terreno para que ela pudesse colher do que caía ali, colher nas terras deles, e agora estava lutando para remir ela como sua esposa, e remir como propriedade dele lá. Como Cristo, ele nos remiu, como estava afastado de Cristo, e ele nos resgatou através da sua morte na cruz do Calvário. É muito importante que na família haja pessoas dispostas a animar as outras. No caso de Ruth e Noemi, uma animava as outras e assim levantaram a cabeça, né, irmãos? E as coisas vão acontecer. Segundo ponto, do terceiro ponto, irmão, é que a honra do trabalho no campo de Boaz. Havia um campo que pertencia a um parente de Elimeleque, chamado Boaz. Ruth foi para esse campo de cevadas a fim de ajuntar as espigas que os segadores abandonavam, prática permitida e concedida aos pobres pela lei mosaica. No livro de Deuteronômio 4, 19 a 21, né? Tem uma lei que Deus deixava assim: olha, quando for pegar as espigas, deixa algumas espigas cair para aquelas pessoas que não são tão abastadas, para que ela venha subsistir, tá certo? Era uma prática, né? Era uma caridade que Deus ali colocava, tá certo? E deixava. E Ruth, justamente nessa prática, Ruth estava respigando algumas espigas que caíam no meio do caminho. Assim Ruth se dispõe a trabalhar pelo sustento de sua sogra Noemi. Agora Ruth passa a ser a provedora da sua sogra. Deixa de ser agora uma filha para ser agora uma mãe de Noemi, para cuidar, irmão, né? Sabe, quando a gente está numa idade mais nova, a gente tem toda aquela vitalidade,
Mas a idade vai chegando, a gente vai ficando um pouco mais, né, debilitado, já não tem aquela força, e agora Deus levanta, né, Ruth para cuidar, e a gente vai, cada vez mais vai ficando um pouco realmente debilitado, a se ficar sendo dependendo de alguma pessoa para nos conduzir, como com a criança, e o filho agora passa a ser nossa mãe. Agora foi a nora ser a mãe, não é meu, os cuidados, né? Mas adiante, ao descobrir a generosidade desta estrangeira para com a sua sogra, Boaz ofereceu o seu campo, sua proteção, e tomou provedor de Noemi e Ruth. Era o desejo do coração de Boaz. E o quarto ponto, irmão, da lição, diz assim: Ruth encontra o remidor da família. Primeiro ponto diz assim, primeiro subponto do quarto ponto. Ruth descobre o remidor de Noemi. Boaz podia redimir essa herança para que ficasse dentro da família e a viúva não ficasse mais desesperada. Ou seja, então Boaz viu aquela situação. Quando Noemi soube que Ruth caiu na graça do Senhor, justamente por respigar ali nas terras de Boaz. Boaz é parente de Elimeleque, né? Minha filha, faz assim, quando ele for na eira, depois que ele vier, for retornar para dormir, quando estiver na eira, depois que ele bebeu o vinho, você vem e ali vem toda perfumada, toma banho, e quando ele estiver dormindo, deita aos seus pés e coloca a sua história para ele ser o remidor da posteridade, para dar posteridade, né, à família que foi interrompida ali, porque Malom não teve filho com Ruth. E ali Boaz se prontificou, né, viu que ele realmente achou graça também, Ruth caiu a graça também nos olhos de Boaz, queria ter como esposa, para dar semente, tá certo? Para que viesse realmente aquela família, viesse ter semente, né? Remir aquela família, que aquela família não viesse ser desamparada, comprar as terras que foi vendida, mas para isso existe uma pessoa, um remidor mais próximo do que Boaz, de Elimeleque. E ali diz que ele ajudou, ele convidou aquela pessoa, convidou 10 anciões ali, contou a história e perguntou se aquela pessoa, o remidor mais próximo que era de Elimeleque, depois que vinha Boaz, se estava interessado de comprar aquelas terras e tomar Noemi e Ruth como sua esposa, ou seja, ser o remidor delas. Ele disse, não tem interesse, então eu tenho interesse. Então era costume daquela pessoa que não queria tirar o seu calçado, sapato, e entregar ao outro para ser o remidor daquela família. Então foi selado na terra diante dos homens e no céu diante de Deus, né? E Boaz redimiu Ruth, né? E diz que no decorrer, irmãos, foi assim que Ruth, a Moabita, entrou para a genealogia de Jesus. Após casar-se com Boaz, ela deu à luz um filho, o qual recebeu o nome de Obed. E a gente vê, irmão, no decorrer que Ruth, irmãos, no segundo ponto do quarto ponto, que na união de Boaz com Ruth, o Senhor concedeu um filho, e esse filho foi chamado de Boaz. Agora, se você for ver, irmão, Ruth, ela foi da sucessão da genealogia até chegar a Jesus. Jesus veio da genealogia, irmão, de Ruth, tá certo? Antes de Ruth vem de quem, irmãos? Passa pelaquela era meretriz, né? Que a gente vê que Raabe teve um filho com Naasson, né? Teve um filho e ali coloca o nome daquele filho de Boaz. E de Boaz tem um filho agora com uma Moabita que coloca o nome filho de Obed. E Obed tem um filho e coloca o nome dele de quem, irmãos? De Jessé. Louvado seja o nome do Senhor. Jessé foi que gerou a Davi. E Davi vem da linhagem de Jesus. A gente vê assim, né, irmão? Então, está, irmão, na genealogia, né? Da onde Jesus vem realmente da árvore da genealogia. Então, essa honra que se viu, que está de exemplo, que Deus permitiu na vida desta mulher chamada
Ruth é um exemplo para mim, um exemplo para você. Louvado seja o nome do Senhor. E o terceiro, irmão, e último ponto, subponto, o quarto ponto, que nora e sogra. O relacionamento entre nora e sogra tem muito a ver com equilíbrio relacionado familiar, com a história dessas duas, tá certo? Aprendendo que nora e sogra podem superar junta a dor do luto. Nora e sogras podem superar a dor do luto. Nos momentos difíceis na família, elas podem ser um esteio para todos, né? Ela pode ser um esteio, um amparo para todos, né? E a palavra de Deus diz que em tudo devemos glorificar quem, irmão? Ao Senhor. E isso para que pelo relacionamento mais próximo dos cristãos. Conclusão, amadas, que mesmo sendo uma estrangeira, Ruth capaz de cuidar da sua sogra, demonstrando grande carinho e respeito por ela, além de administrar dentro de si perdas enormes, né? E o cunhado e o marido, mais adiante de tudo isso, Deus honrou seu trabalho, pelo qual sustentou a si mesma a casa de Noemi. Portanto, a vontade de Deus é que a sogra e nora, bem como genros e sogros, vivam em união, de maneira que a família seja ricamente abençoada por Deus. Moral, irmão, moral desta lição, que diante da situação, Deus ele sempre tem, irmãos, a oportunidade de nos conduzir da melhor maneira. Moral desta lição é: se você não for fazer a vontade de Deus, honrar a Deus, Ele levanta outro para fazer aquilo que você não fez. Porque este testemunho de vida exemplar era para ser tido pelos judeus, para as outras nações ser alcançada. Mas não. Os juízes não estavam andando como deveria andar, e o povo se afastando. Aí Deus levanta a Moabita para o povo voltar através da virtude desta mulher, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor para todos. Através desta virtude que esta mulher virtuosa chamada Ruth, Deus levanta ela como um espelho para mim, espelho para as outras nações. É tanto que os judeus, até nos dias de hoje, na expropriação sempre, na época de Samuel, já lia o livro de Ruth para mostrar, né, o que Deus tem feito, né, em obediência à sua palavra. Não adianta o homem desobedecer, irmãos, à vontade do Senhor. E sabemos que o último juiz, irmão, de Israel, ali foi juiz, foi Sansão. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, meus irmãos, chegamos ao final de mais uma lição concluída para a glória do nome do Senhor. Graças a Deus por tudo. Desde já eu quero agradecer por esta oportunidade, pela sua confiança de estar estudando junto esta lição, aprendendo junto. A gente aprende um pouquinho aqui, né? Algo que na lição não está, algum ponto que foi interessante para você, você separa lá para que quando você estiver na aula, aplicando para os seus alunos, você que é professor, ou você aluno, quando o professor der uma oportunidade, você já tem um panorâmica histórico, irmão, tá certo? Já tem uma noção que Ruth, ela não era, aí Deus fez para ser, não tinha, aí Deus deu, veio sem perspectiva, né, nenhuma, distante de tudo e de todos. Deus deu casamento, Deus abençoou ela, Deus deu filho, louvado porque ela confiou na fé de Noemi, no Deus de Noemi, e Deus selou embaixo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. E você que não é inscrito no canal, amado, eu peço a você, não custa nada de você se inscrever no canal para nos ajudar, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.